Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós chegamos à parte 4 da minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim. E nessa minissérie estamos fazendo um bolo vertical com uma decoração muito romântica, com alguns corações. E hoje nós vamos dar início à decoração desse bolo. Então, se você já está acompanhando essa minissérie desde o início, vamos à parte 4 entrar em decoração. Se você está chegando agora nessa minissérie, saiba que nós já estamos no quarto episódio dessa minissérie, então nós já fizemos massa, recheios, montagem, estrutura, blindagem com ganache e hoje nós vamos dar início à decoração em pasta americana deste bolo. Então eu sugiro que você volte e assista as outras partes para você entender do que a gente está falando, entender o que é esse bolo vertical, por que se chama bolo vertical, qual a diferença entre um bolo vertical e um bolo normal que a gente costuma fazer, porque hoje nós já vamos dar início à decoração, então nós já fizemos todo o restante deste bolo, inclusive o link para assistir aos vídeos anteriores estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas agora, se você já está acompanhando e já está pronto para a gente entrar em decoração, nós vamos fazer isso agora. E para a gente decorar esse bolo, nós vamos cobrir este bolo em pasta americana, vamos fazer uma textura em todo o redor e o topo desse bolo com açúcar cristal, vamos dar um acabamento, uma pintura com corantes em pó e álcool de cereal e faremos uma decoração, uma modelagem em pasta americana e Rice Krispies com um tema romântico, corações em 3D que vamos colocar no topo deste bolo e também colados na lateral deste bolo. E para dar início a tudo isso que eu falei aqui agora, nós vamos começar com a cobertura em pasta americana. E para isso a gente vai precisar de pasta americana. E aqui eu vou utilizar aproximadamente 600, 700 gramas de pasta americana para a gente cobrir esse bolo, vai ter uma folguinha. Como eu já disse em outros vídeos onde a gente cobre bolos com pasta americana, a cobertura do bolo em pasta americana e a espessura dessa pasta podem variar de acordo com o grau de expertise que você tem em fazer isso. Então, se você quer esconder algumas falhas que tem o bolo, você pode fazer camadas mais grossas em pasta americana. Se o seu bolo está extremamente reto, bem nivelado, bem alisado, você pode fazer camadas mais finas com pasta americana. Outro ponto é, se você não tem tanta prática em cobrir um bolo, talvez você utilize uma quantidade maior de pasta para você ter bastante rebarba e conseguir forrar a lateral com facilidade. Se você já tem mais destreza, você usa uma quantidade menorzinha porque você sabe que você vai conseguir cobrir com aquela quantidade menor. Então isso pode variar. Em geral, esse bolo a gente vai usar em uns 600, 700 gramas. Tem uma folguinha que a gente vai guardar depois e utilizar em outros trabalhos, em outros projetos. Este bolo que a gente está fazendo aqui tem uma altura muito maior do que a gente está acostumado, tem mais de 20 centímetros de altura. Então hoje nós não vamos cobrir este bolo como a gente está acostumado a cobrir. Nós vamos cobrir topo e lateral separadamente. Eu vou mostrar como você vai fazer isso e qual o resultado que a gente obtém, você vai ver aqui no vídeo também. Então a primeira parte do bolo que a gente vai cobrir é a sua superfície, o topo do seu bolo. Por que que a gente vai cobrir primeiro a superfície? Porque se a gente cobrir a superfície e depois a lateral do bolo, a emenda de pastas vai ficar virado para cima e não para a lateral. E eu prefiro que a emenda fique para cima e depois no alisamento a gente tenta sumir ao máximo com essa emenda. Se você cobrir primeiro a lateral e depois a superfície, a emenda vai ficar para frente e se em algum local você não conseguir sumir direito com essa emenda, ela vai ficar mais visível do que se tivesse na parte superior. Então a gente começa cobrindo a superfície do bolo. A gente vai pegar um pouquinho de pasta americana, uma bola realmente pequena, porque o nosso bolo tem um diâmetro bem pequenininho aí, é menos de 15, tá? Acho que uns 13, 14 no máximo de diâmetro. E nós vamos abrir essa pasta com um rolo, mesa untada ou com amido de milho ou com açúcar impalpável. Ou você pode também abrir a pasta naquelas placas antiaderentes que você não precisa pôr nada para untar. E na superfície do bolo nós vamos pincelar uma camada fina de gel de brilho. Pode ser água também, eu gosto bastante de trabalhar com gel de brilho e também pode ser
cola de CMC, que é aquela mistura de água e CMC que se transforma em um gel que a gente utiliza como colinha nos preparos da confeitaria artística. Então aqui você pode usar ou água, ou cola de CMC, ou gel de brilho. Eu estou bastante acostumado a trabalhar com gel de brilho e é isso que eu estou utilizando para passar aqui na superfície do bolo para aderir à pasta americana. E aí nós vamos abrir essa pasta, não tem muito segredo, mas aquele esquema para você manter sempre a pasta o mais redondinho possível. Você pega a sua bolinha de pasta, abre nesse sentido, para quando a pasta começa a ficar ovalada, gira a sua pasta, abre no outro sentido. Quando você vira a pasta 90 graus, você vai abrir no outro sentido, ela vai tender a manter o formato arredondado, ao invés de você abrir uma pasta cada vez mais comprida. Quando você obtiver uma pasta de espessura média para fina, ali meio centímetro de diâmetro, a gente vai parar de abrir. Pode dar uma leve alisada nessa pasta se você achar que ela está irregular em algum local com um alisador. E aí então nós vamos sobrepor o bolo com esse pedaço de pasta. Ele não vai cobrir o bolo, mais uma vez, é só a superfície. E aí a gente vai alisar a superfície do bolo com um alisador, que pode ser de acrílico, pode ser de plástico. Eu gosto bastante dos alisadores de acrílico, porque além de eles serem maiores que os de plástico, eles alisam de forma muito boa, são transparentes, você consegue ver o que está acontecendo ali embaixo, mas pode ser com qualquer um dos dois. Então, alisou a superfície, tira bem qualquer bolha de ar que possa ter se formado embaixo daquela pasta, e aí então nós vamos cortar as rebarbas dessa pasta com um estilete ou com uma faquinha. Cortou as rebarbas dessa parte superior de pasta, a gente tira esse excesso, vai juntar com o restante de pasta e aí a gente vai partir para a cobertura da lateral. Para isso a gente vai pincelar novamente. Novamente não, a gente pincelou na superfície e agora na lateral o gel de brilho ou cola de CMC ou água. E aqui é interessante que você pincele em toda a superfície do bolo e também na lateral daquela pasta que você acabou de colar na superfície do bolo. Aí você passa a colinha também em toda a lateralzinha dessa pasta, porque isso vai ajudar a aderir uma pasta na outra e dar um acabamento melhor depois na hora do alisamento. Então, passa essa camada de gel e a gente vai abrir essa pasta para cobrir a lateral do bolo. E como aqui a gente não está cobrindo um bolo da maneira tradicional, abrindo uma circunferência e cobrindo todo o bolo, aqui a gente não vai abrir uma pasta arredondada, e sim retangular, porque nós precisamos abrir uma faixa que consiga dar a volta inteira no bolo e consiga cobrir toda a altura daquela lateral. Então você vai precisar saber aí mais ou menos quanto tem o perímetro desse bolo. Você pode medir com uma régua ou com uma fita métrica, e a altura. Então se o seu bolo tem aí uns 20 centímetros de altura, você vai precisar de um pouquinho mais que isso para você ter uma folga, uns 22, 25 centímetros. Se você der a volta no seu bolo com uma fita métrica e ver que vai dar aí 30, 35 centímetros, você precisa de um comprimento um pouco maior, talvez 40, 45 centímetros. Então vai ser mais ou menos isso que eu vou precisar abrir aqui. Uma faixa retangular que passe da altura do bolo e passe da volta também. E aí para isso a gente vai abrir uma quantidade maior de pasta do que a gente abriu para a superfície em uma mesa enfarinhada ali com amido de milho ou com açúcar impalpável, ou abrir numa tábua antiaderente daquelas grandonas. E eu vou abrir propositalmente uma pasta retangular. Então para isso eu vou pegar a minha bolinha de pasta ali, vou dar uma achatadinha nela e vou começar a abrir neste sentido aqui, e vou me preocupar em que este sentido da largura tenha a largura que eu preciso. Se eu precisar, eu mudo a posição da pasta e alargo um pouco. Mas eu sei que um dos lados vai ser mais comprido e um dos lados vai ser mais curtinho, que vai ser a altura do meu bolo. E aí, quando eu chegar na medida que eu quero e na espessura de pasta que eu preciso, aqui está mais ou menos meio centímetro, do tamanho do bolo que eu estou fazendo, que tem um pouco mais de 20 centímetros de altura, tem uma circunferência um pouco maior que 14, então medindo aí vai dar uns 40 centímetros no máximo. E aí a gente vai enrolar esta pasta no meu rolo e desenrolá-la ao redor do bolo. Vai chegar um lugar onde as pastas vão se encontrar lá atrás e elas vão
formar uma orelha de pasta ali. E aí você vai se preocupar agora em grudar a pasta em toda a lateral do bolo, tirar possíveis bolhas com as mãos, as bolhas maiores, e cortar esse excesso de pasta que se formou na emenda com uma tesoura. Depois a gente vai vir e vai alisar isso com mais calma, mas a gente corta os excessos da pasta da junção da lateral e corta os excessos da pasta que ficou ali subindo para cima do bolo e sobrando também em excesso. Aí com o estilete a gente consegue cortar de forma mais precisa as rebarbas menorzinhas que ficaram ali na lateral e no topo, e aí com os alisadores a gente consegue alisar. Inclusive a gente vai cortar com o estilete também a rebarba de pasta que fica na tábua do bolo, que eu deixei ela passar um pouquinho, eu recorto com o estilete caso precise, e aí com os alisadores a gente vai alisar a lateral para tirar qualquer possível bolha que se tenha formado, gruda bem a pasta nesse bolo, e aí fazendo aqueles movimentos que a gente faz para quinar um bolo, a gente vai fazendo a junção da pasta de cima com a pasta da lateral. Então, um alisador em pé na lateral do bolo e um alisador deitado sobre o bolo. E eles vão fazendo esse movimento aqui para que o bolo consiga grudar bem ali uma pasta na outra e eventualmente quinar bem o seu bolo, caso você queira que ele fique assim. Mas em geral, quando a gente cobre topo e lateral, é interessante fazer esse movimento com os alisadores, porque eles vão ajudar a unir uma pasta na outra e subir o mais fortemente possível com as emendas que se formam ali naquela circunferência superior. Na emenda da lateral, a gente vai alisar bem com o alisador para tentar sumir ao máximo com aquelas emendas. No bolo de hoje, especificamente, não tem porquê eu me atentar tanto assim em sumir com essas emendas por conta da decoração que a gente vai fazer em seguida. Porém, caso você queira um bolo branquinho, lisinho, sem nada, você vai alisar bem essas regiões onde tem as emendas, por exemplo, da lateral, para que você suma o mais facilmente possível com essas emendas. Feito isso, nós temos o nosso bolo completamente coberto de pasta americana branca. Aqui a cor também é uma sugestão. Quando a gente entra nessa parte artística de definir as cores e como vai ser a decoração, é toda uma questão de gosto, de escolha. O que importa é a gente aprender as técnicas. Por isso que aqui nesse canal eu sugiro as cores e as decorações que a gente vai fazer para a gente poder aprender as técnicas. E aí você aprende as técnicas e passa a utilizar essas técnicas da forma que você preferir dentro da sua cozinha, dentro do seu ateliê, para você produzir bolos maravilhosos e
aguçar e usar a sua criatividade, vender cada vez mais bolos. Então, só para relembrar, a decoração é uma questão estética que a gente sugere. O importante é a gente aprender as técnicas para a gente poder utilizar e melhorar cada vez mais. E aqui nesse bolo a gente vai utilizar uma técnica de textura com açúcar cristal. Hoje eu vou usar um açúcar cristal demerara, que deixa ele com uma cor levemente amarronzada, beijinha claro, que vai dar uma textura e uma cor legais no meu bolo. Precisa ser com o demerara? Precisa ficar dessa cor? Não, pode ser um açúcar cristal branco, transparente? Pode, como você preferir. Aqui é só uma sugestão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pincelar novamente no meu bolo o gel de brilho sobre a pasta americana. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero aderir este açúcar demerara como se fosse um granulado, como se fosse um confeito. Então eu vou deixar a superfície do meu bolo grudando para que eu consiga vir com o açúcar demerara cristal e grudar sobre a superfície dele inteira, como se a gente estivesse passando realmente um bolo em algum confeito, em algum granulado. É isso que a gente vai fazer. Isso vai dar uma textura meio cristalizada para o nosso bolo e depois a gente vai vir com uma pintura que vai dar um efeito mais legal ainda. Então, com um pincel, você pincela o gel de brilho toda a superfície do seu bolo. Pode ser água? Pode, mas nesse caso é interessante que seja alguma coisa um pouco mais grudenta. Então, gel de brilho ou cola de CMC, pode ser uma camada fina de glacê mais fluido, para que isso tenha uma aderência legal. E aí você vai com a mão grudando sobre a lateral do seu bolo e na superfície também todo o açúcar para ele cobrir toda a superfície do seu bolo. E você vai tirando os excessos de açúcar que podem ficar no bolo. Você pode dar uma leve chacoalhadinha assim no bolo, bater um pouquinho para soltar os excessos. Você vê aonde que está faltando grudar, se tem algum lugar que não pegou direito que você vai grudar de novo. E limpa bem o tabuleiro depois que você colocar, para ficar um trabalho limpo e o açúcar ficar realmente só na superfície do seu bolo, não ficar um trabalho mal acabado. Depois de colar o açúcar na superfície inteira do nosso bolo, a gente vai partir para uma etapa de pintura que vai dar um toque muito especial no aspecto dessa textura. Então, a gente já utilizou na última minissérie que a gente fez aqui nesse canal, que aconteceu em janeiro e fevereiro, uma bombinha de pintura manual, que a gente consegue colocar corante ali dentro, diluído em álcool ou em água, ou enfim, dá para você fazer de diversas formas, mesmo a seco. Aqui a gente fez diluído em álcool e nós vamos repetir essa ideia para a gente dar uma pintura legal no nosso bolo. Então eu vou utilizar um corante aqui em pó, lipossolúvel da Liquenge, metalizado, diluído em álcool de cereais, e a gente vai colocar na nossa bombinha, nós vamos borrifar na superfície desse bolo. E aí o que vai acontecer? Essa pintura, essa tinta vai dar um aspecto de cristal metalizado no nosso bolo e vai dar um acabamento bem interessante, vai dar uma ideia de um bolo muito valioso, assim, com um aspecto muito legal. Lembrando que você pode fazer isso de qualquer cor. Então imagina você pegar de repente um açúcar cristal transparente e fazer uma pintura metalizada em rosa, ou fazer uma pintura metalizada em um verde água. Enfim, dá para você criar aí com a cor que você quiser. Aqui eu estou fazendo com açúcar demerara, que tem um tom amarronzado, meio bege, e vou utilizar tintas metálicas que vão puxar para esse lado também, para dar esse aspecto nesse bolo. Não é obrigatória a cor, mas é uma ideia. E aí nós vamos borrifar isso em toda a lateral do bolo, na superfície, até a gente ver que a tinta já está dando um efeito bem bacana no nosso bolo e o resultado que a gente vai obter vai ser bem legal também. A ideia aqui é trazer uma elegância para esse bolo que já tem um ar elegante, fino, por ser alto e pouco largo, né? Bem estreito, um bolo compridinho assim, e aí isso vai dar uma nuance ainda mais elegante e vai compor com a decoração que a gente vai fazer aqui, com os corações vermelhos também levemente pintados, com sombreados e umas luzes, uns corantes metalizados. E isso é a próxima etapa do nosso bolo, fazer essa decoração, essas modelagens de pasta americana, para a gente compor nosso bolo, que o bolo em si já está 100% pronto. Já tem massa, já tem recheio, já está passado no ganache, já está coberto de pasta americana, já está com a textura de açúcar, já está com a pintura feita com corante em pó e álcool de cereais. Então, para a gente dar continuidade nesse bolo, a gente vai ter que esperar até a semana que vem, porque a última etapa do nosso bolo, a decoração em pasta americana para compor esse bolo
vertical que a gente está fazendo aqui vai acontecer só no próximo vídeo, que acontece na quarta-feira que vem. Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo, essa minissérie, este canal, com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, onde eu posto conteúdos de confeitaria toda semana, todos os dias, e entra no meu grupo do Telegram, clicando no link do grupo aqui na descrição do vídeo, onde eu posto mais dicas, técnicas, receitas, aviso a vocês quando vai ter coisa nova, live, lançamento de curso, de aula, enfim, tudo acontece por lá, tem muita coisa bacana por lá. Lá eu posto apostilas com as medidas das receitas que a gente faz aqui neste canal, tudo de graça, é só você entrar no grupo e me acompanhar por lá também. A gente se vê neste canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. Então, um beijo pra todo mundo e até lá!